Olá, pessoal! Hoje eu vou resolver alguns exercícios com vocês deste livro aqui, Pré-Cálculo, uma preparação para o cálculo, segunda edição, com o Manual de Soluções para o Estudante, do Sheldon Axler. Então, os exercícios que a gente vai resolver hoje são do capítulo 0 e agora no início da seção 0.2, que é álgebra dos números reais. Então, vamos lá. Primeiramente, esse exercício 2. Como a gente faz essa conta? É simplesmente a gente seguir a ordem que ela está ali. Então, a gente pode somar na sequência, certo? Que a gente tem apenas a subtração, 3 subtrações. Então, pode ser assim. Primeiro a gente faz ali 3 menos 7, ou seja, menos 4. Aí a gente repete tudo que vem depois. E assim a gente prossegue na sequência. Menos 4, menos 9, será igual a menos 13. Repete tudo que vem na sequência. E só sobrou essa última operação, que resulta em menos 18. Agora, a gente tem duas operações. A gente tem multiplicação e soma. Então, tanto dá para a gente fazer uma operação por vez, igual a gente fez aqui, ou a gente pode agrupar as operações e resolver elas simultaneamente. Vou fazer dessa outra forma. A primeira operação que a gente tem que resolver aqui, que tem prioridade, é a multiplicação. Então, eu posso resolver essa multiplicação aqui. Primeiro, 5 vezes 3 vai ser igual a 15. Eu repito esse vezes 2 aqui. A soma eu vou fazer depois. E, ao mesmo tempo, eu já posso deixar feita essa multiplicação aqui. 6 vezes 4, 24. Poderia ter feito igual antes, igual no exemplo de cima, e ter feito uma operação por vez? Poderia, ia chegar no mesmo resultado. Aqui a gente ainda tem multiplicação para fazer? Sim, ainda tem essa daqui. Então a gente não pode fazer a soma ainda, porque ainda sobrou multiplicação para ser feita. 15 vezes 2, 30. Repete essa soma. Agora acabaram as multiplicações para fazer. Agora sim, podemos fazer a soma. 30 mais 24, 54. Vamos fazer mais alguns exercícios ali. Como a gente vai expandir a expressão dada? Com a propriedade distributiva. E aí fica a critério como você quer aplicar a propriedade distributiva. Uma das formas é simplesmente a gente fazer essas multiplicações, sim. A gente vai chegar no mesmo resultado do que se a gente aplicasse a definição. Então, vamos lá. X vezes Z mais X vezes W mais o X vezes menos T, certo? Então, tem uma regra adicional aqui, vai ficar com menos xt. Agora, a mesma coisa eu posso fazer para os outros números que tem ali no primeiro parênteses. Então, eu posso pegar o y agora, calcular y vezes z, y vezes w,
y vezes menos t. E assim eu vou obter yz mais yw menos yt. Essa expressão continua aqui na segunda linha. Só sobrou aqui o menos r. Então, agora a gente faz menos r vezes e, menos r vezes w, menos r vezes menos t. Isso vai ficar menos rz, menos rw, menos r vezes menos t, vai ficar mais rt. E assim a nossa expressão está expandida. Resolvendo aqui, então, o exercício 12. A gente tem toda essa expressão dentro do parênteses elevado ao quadrado, e a gente pode reescrever isso. Não é a única forma de fazer, a gente poderia usar aquela expressão para a mais b ao quadrado, desenvolver ela, mas dá para fazer com propriedade distributiva também, que a gente também chega no mesmo resultado. Eu posso multiplicar ela por ela mesma, certo? Essa é a definição de elevar uma expressão ao quadrado. E agora eu posso calcular isso aqui com a propriedade distributiva. Então, eu vou colocar aqui as flechinhas no começo só, mas depois a gente vai fazer as contas sem as flechinhas. X vezes x menos x vezes 5y, certo? Que eu simplesmente estou fazendo uma regra de sinal, x vezes o menos 5y. E depois eu tenho que somar com x vezes menos 3y. Então, vamos colocar isso aqui no cálculo da nossa expressão. X vezes x mais x vezes menos 5y vai dar menos 5xy. X vezes menos 3y, menos 3xz. Agora, a mesma coisa eu faço para o menos 5y. Tem que considerar esse sinal aqui de menos, que tem na frente do 5. Então, mesma coisa a gente faz aqui. Menos 5y vezes x resulta em menos 5xy. Menos 5y vezes menos 5y resulta em mais 25y ao quadrado. Menos 5y vezes menos 3y resulta em mais 15yz. E essa expressão a gente continua ela aqui embaixo. Agora a mesma coisa para o z, para esse último termo. Tem também um menos aqui na frente, menos 3y. Então, fazemos menos 3y vezes x. Menos 3xz. Poderia escrever menos 3zx? Poderia, e é a mesma coisa, pela propriedade da comutatividade da multiplicação. Continuando, menos 3y vezes menos 5y mais 15yz. Menos 3y vezes menos 3y mais 9z ao quadrado. A gente ainda consegue simplificar um pouco essa expressão, porque a gente vê que tem termos onde essa parte daqui está repetida. Então, aqui eu tenho menos 5xy e aqui eu tenho algo com xy também. Eu posso somar esses termos. Certo? Então,
os termos que a gente tem repetido, eu já vou deixar marcado aqui. E a gente vai simplificar essa expressão. Esse aqui tem xz. E esse também. Esse termo aqui tem yz. Vou fazer em outra cor, né? Para diferenciar ali. E esse aqui também. Então, como fica o nosso resultado final? Podemos repetir ali esses outros termos que a gente não deixou em evidência ali. X ao quadrado mais 25y ao quadrado mais 9z ao quadrado. E agora esses que estão da mesma cor, a gente vai somar eles. Então, menos 5xy somando com menos 5xy resulta em menos 10xy. Menos 3xz com menos 3xz resulta em menos 6xz. E por último, 15yz mais 15yz resulta em mais 30yz. Continuando aqui com a nossa resolução de exercícios, vamos resolver mais um. Como a gente faz, então, para expandir essa expressão 14? Então, primeiro a gente escolhe um par de parênteses para expandir. Eu vou escolher esse primeiro. E a gente repete esse último parênteses que sobrou. Depois a gente faz contas com ele também. Então, vamos lá. Vou colocar um parênteses grande, onde a gente vai calcular essa expressão expandida dos dois parênteses. Da mesma forma que a gente tem feito, y vezes y, mais y vezes menos 3, vai ser y ao quadrado, menos 3y, da mesma forma agora, menos 2 vezes y, soma com menos 2 vezes menos 3, a gente obtém menos 2y mais 6. E essa é a expressão expandida para a multiplicação desses dois primeiros parênteses. O último, a gente repete aqui. Agora, a gente consegue fazer a propriedade distributiva nessa expressão toda. Repare o seguinte. Esse termo aqui tem y. E esse também, a gente consegue simplificar ainda esse primeiro parênteses. Como vai ficar? Y ao quadrado menos 5y mais 6. E o segundo a gente repete como a gente tem feito. Agora a gente pode fazer propriedade distributiva novamente, certo? Já vou fazer direto aqui. Tanto faz o lado que eu vou fazer a propriedade distributiva, porque lembra que a multiplicação é comutativa. Então, eu poderia escolher começar desse lado aqui, por exemplo. Fazer y vezes y ao quadrado. Somo isso com y vezes menos 5y. E somo com y vezes 6. E agora a gente pode fazer também a distribuição por 5. 5 vezes y ao quadrado, menos 5y vezes 5, mais 6 vezes 5. Isso vai ficar como está aqui embaixo.
Tem alguma coisa que a gente consegue somar aqui? Sim. Por exemplo, a gente tem alguns termos aqui com y ao quadrado. E a gente tem alguns termos também apenas com y. Então, a gente ainda consegue escrever essa expressão de forma simplificada como y ao cubo menos 5y ao quadrado mais 5y ao quadrado resulta em zero. Mais 6y menos 25y resulta em menos 19y. E o 30 que sobrou ali, a gente pode simplesmente repetir. Vamos pegar mais um exercício aqui. Vamos expandir essa expressão. A gente tem ali a ao quadrado z vezes, entre parênteses, z menos a vezes 1 sobre z mais 1 sobre a. Como a gente já viu, as propriedades de multiplicação, a gente pode escolher fazer essa conta aqui do final para o primeiro, porque ela é mais complicada. E no final a gente multiplica por a ao quadrado z. Essa é uma possibilidade, não é a única, mas vai chegar no resultado correto da mesma forma. Então, esse a ao quadrado z, a gente pode repetir ele aqui. E vamos calcular a propriedade distributiva ali para aqueles dois parênteses. Primeiro a gente faz z vezes 1 sobre z, resulta em 1, mais z vezes 1 sobre a, fica z dividido por a. Agora, a gente pega o menos a vezes 1 sobre z, menos a vezes 1 sobre a. O que a gente já percebe daqui? A gente pode somar 1 com esse menos 1. Vai resultar em zero. Ou seja, a gente pode escrever essa expressão como a ao quadrado z multiplicando por z dividido por a menos a dividido por z. Agora a gente pode fazer a propriedade distributiva aqui, de novo. Então, vamos fazer o primeiro. A ao quadrado z vezes z dividido por a, que vai sobrar aqui, a vezes z ao quadrado. A ao quadrado z vezes menos a dividido por z fica menos a ao cubo. Porque eu tenho ali z dividido por z, resulta em 1. E essa é a nossa expressão final expandida. Então, vamos fazer essa conta, né? Expandir essa expressão. Y vezes y quarta, mais y vezes menos 2y ao cubo, mais y vezes 4y ao quadrado, mais y vezes menos 8y, mais y vezes 16.
E agora a gente vai distribuir o mais 2 ali, multiplicar 2 por toda essa expressão. A gente vai obter, eu vou colocar aqui alinhado, de propósito, só para a gente ver essa conta. 2y à quarta menos 4y ao cubo menos 16 menos 8y ao quadrado, é isso? Eu vou anotar aqui qual que já foi. Já foi 2y à quarta, já foi 4y ao cubo, que vai ser 2 vezes 4y ao quadrado, mais 8y ao quadrado, menos 16y, aqui faltou um y, né? E sobrou um termo aqui, que é o 16. Ou seja, 16 vezes 2, 32. Agora tá certinho. E, como a gente fez antes, a gente pode somar esses termos aqui. Tem y à quarta com o outro que também tem y à quarta. Só que, somando eles, vai dar zero. Certo? O mesmo vai acontecer quando a gente somar 4y ao cubo com menos 4y ao cubo. Menos 8y ao quadrado com mais 8y ao quadrado. 16y com menos 16y. Somando, cada par desses vai resultar em zero. Então, o que sobra aqui? Y à quinta mais 32. Certo? Expandido. Essa expressão ali pode ser escrita simplesmente dessa forma. Vamos fazer outro exercício. Vamos calcular uma fração que representa essa soma aqui. Como a gente faz para calcular soma de fração? A gente precisa que o denominador seja igual. Então, nesse caso aqui, um denominador comum para eles poderia ser 8 vezes 5. Certo? Então, essa fração 2/5, eu vou pegar a cor vermelha aqui. Eu posso multiplicar o denominador por 8. E aí eu vou ter que multiplicar o numerador também por 8, para ficar proporcional. Certo? E, da mesma forma, a minha fração 7/8, eu posso multiplicar ambos também por 5. Como isso aqui vai ficar? 5 vezes 8, 40. Então, o denominador já ficou igual. Agora, no numerador da primeira eu tenho 16. Na segunda, 35. O que eu faço agora? Uma fração grande e somo os numeradores. Isso aqui vai ser igual 16 mais 35, 51, dividido por 40. Vamos fazer mais alguns exercícios aqui.
Esse é bem fácil, porque é apenas uma multiplicação, né, de frações. Se vocês lembrarem que a gente viu na aula, a gente só precisa multiplicar numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Então, o que a gente vai obter aqui? 2 vezes 15 e, no denominador, 3 vezes 22. Poderia simplificar já aqui? Poderia. Ou poderia simplificar no final a fração. Tanto faz. Eu vou simplificar aqui apenas para mostrar como que faz isso, porque simplificar no final vocês já estão sabendo bem. Então, como a gente pode fazer? Trocar a ordem aqui para ficar mais visível. Não é necessário fazer isso, mas apenas para que a gente possa visualizar melhor. A gente pode escrever dessa forma. O 15, ele é divisível por 3, certo? Ou seja, a gente consegue escrever assim. O 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 é 5. 2 não é divisível por 22, mas eles têm múltiplo em comum, que é o 2. Certo? Então, eu posso dividir o numerador por 2 e, ao mesmo tempo, dividir o denominador por 2 também. Ou seja, aqui a gente obtém 1 dividido por 11. Agora, vamos calcular essa última expressão ali. 5 vezes 1 dividido por 11. Como eu tenho um número, é como se eu tivesse 1 aqui embaixo. Certo? 5 na forma de fração é 5 dividido por 1. E a gente faz multiplicação em linha reta aqui, da mesma forma que a gente já viu. No resultado final, a gente obtém 5 dividido por 11. A gente tem aqui uma divisão de frações. Qual é outra forma de escrever isso? A mesma coisa que dizer essa fração 6/5 está sendo dividida pela fração 7/4. Então, a gente tem duas formas de fazer. Uma delas é a multiplicação cruzada, lembram? Outra forma é inverter a segunda fração para que isso se transforme em uma multiplicação. Então, eu vou fazer dessa segunda forma. Posso transformar em uma multiplicação se eu inverter a segunda fração. Agora, a gente simplesmente faz aquela conta. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E a gente obtém esse valor final. Se a gente lembrar do que a gente tem feito até agora essa multiplicação, o que a gente precisa fazer por primeiro? Deixar o denominador igual nas duas frações que estão sendo somadas. Então, como a gente faz isso? A gente pode fazer da mesma forma que a gente fez antes. Toda essa expressão que está no denominador, que no primeiro caso é o 3, multiplicado por n-2. E, proporcionalmente, precisamos multiplicar também o numerador pelo mesmo número. E agora a gente soma com a segunda expressão. E da mesma forma, para deixar o denominador igual, preciso multiplicar ele
por 3, proporcionalmente eu tenho que multiplicar também o numerador. Então, vamos continuar aqui na segunda linha. Com isso, a gente tem propriedade distributiva mn menos 2m dividido por... Eu vou deixar assim em evidência mesmo, mas se você quiser distribuir aqui também, não tem problema. Tá bom? No numerador a gente tem 15, que no denominador tá igual. Agora a gente consegue fazer essa soma. Vai ficar mn menos 2m mais 15. E vamos fazer essa conta aqui, distribuindo no denominador, dividido por 3n menos 6. Essa é a expressão final que a gente obtém. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ver a ordem das operações. A gente tem aqui uma multiplicação e uma soma. Qual a gente faz primeiro? A multiplicação. Depois que não sobrar nenhuma multiplicação, que a gente vai ver se tem alguma divisão. Depois que não sobrou nenhuma divisão, a gente vai ver se tem alguma soma. Então, vamos lá, né? Vamos começar por essa expressão, para que não tenha mais nenhuma multiplicação a ser calculada. Só simplesmente a gente multiplicar numerador por numerador, certo? Denominador por denominador. E a soma a gente repete aqui para calcular depois. Fazendo propriedade distributiva, a gente pode ainda escrever dessa forma. 3 vezes n menos 3 vezes 2 divididos por 4 vezes 5, que é 20. E somar com 7/3. Agora, a gente precisa que o denominador seja igual. Como a gente pode fazer isso? Repetindo aqui a primeira expressão ali que a gente obteve por último. Os meus denominadores são 20 e 3. Então, um número que é divisível ao mesmo tempo por 20 por 3 é o 60. A gente pode multiplicar, então, por 3 aqui. E toda essa expressão aqui de cima por 3, porque precisa ser proporcional. E a gente soma com essa expressão 7/3. Da mesma forma, o denominador aqui a gente multiplica por 20. Proporcionalmente, o numerador também. Não sei escrever isso daqui, como ficou. A gente já tem os denominadores iguais, então a gente pode somar. Simplesmente escrever essa expressão de uma forma onde não tem que calcular a multiplicação aqui. Então, nesse primeiro a gente tem 9n menos 18. No segundo, 140 por 60. Certo? As duas são divididas por 60. Aí sim, eu consigo fazer uma fração grande, onde o denominador
ele é o mesmo, né, das duas. E a gente vai calcular essa conta aqui. Qual é o resultado final? 9n e menos 18 mais 140 resulta em mais 122. Esse é o resultado final, expandindo a nossa expressão ali, 36. Vamos, então, expandir essa expressão aqui. É simplesmente uma subtração de frações. Então, para facilitar a nossa vida, não é necessário fazer isso, mas a gente pode transformar isso numa soma. Como a gente faz isso? Repetindo essa primeira expressão, que não tem nenhuma regra de sinal. E agora, a gente põe um mais aqui. E esse menos que tinha ali na frente da segunda fração, a gente passa ele aqui no denominador. Então, tudo que tiver no denominador vai ser multiplicado por menos 1. Nesse caso, só tem um número, então fica menos 2. E o denominador a gente repete. E agora a gente faz o mesmo processo para calcular a fração. Vamos deixar os denominadores iguais. Então, vamos lá. Repetindo aqui a primeira expressão, w menos 1 sobre w ao cubo. Qual é um denominador em comum que a gente pode pegar aqui? W ao cubo vezes w menos 3. Certo? Essa não é a única possibilidade, mas é uma delas. Então, como a gente consegue isso? Simplesmente multiplicando por w menos 3 aqui. Proporcionalmente, toda essa expressão aqui em cima, também temos que multiplicar por w menos 3. E agora a gente soma com a outra expressão que a gente tem ali, que é o menos 2, dividido por w vezes w menos 3. Para que a gente obtenha w ao cubo vezes w menos 3 no denominador, precisamos multiplicar aqui por w ao quadrado. Proporcionalmente, toda essa expressão aqui de cima precisa ser multiplicada também por w ao quadrado. Então, vamos fazer todas essas contas. No denominador, a gente já tem w ao cubo vezes w menos 3 em ambas. Vou fazer um pouquinho maior essa, porque a conta pode dar um pouquinho grande. Então, a gente já pode somar elas quando a gente fizer essa conta. Fazendo a propriedade distributiva aqui na primeira, a gente obtém como resultado final w ao quadrado menos w menos 3w, ou seja, e menos 1 vezes menos 3 fica mais 3. E na segunda, a gente vai ter menos 2w ao quadrado. Colocando tudo isso em uma fração grande, aqui faltou o w ao cubo, né? A gente tem aqui w ao cubo, vezes w menos 3, e vamos calcular essa soma. Então, o que a gente vai calcular é essa expressão aqui, somada com essa daqui.
Vamos lá. W ao quadrado menos 2W ao quadrado. Sobra apenas W ao quadrado. E essa segunda parte a gente apenas repete. A gente pode ainda escrever essa expressão com W à quarta menos 3W. E aqui em cima, W ao quadrado menos 4W mais 3. Certo? Aqui a gente já considera que essa expressão está expandida em forma de fração. Então, observe aqui que a gente tem um parênteses. E a gente tem a multiplicação aqui no começo, certo? 1 sobre y está multiplicando alguma coisa, que é todos os parênteses, mas tem parênteses. E pelas nossas regras das operações algébricas, pela ordem delas, o parênteses você resolve primeiro. Então, vamos repetir aqui o 1 sobre y e vamos resolver primeiro essa soma aqui do parênteses. Então, da mesma forma, a gente faz aquele processo para deixar o denominador igual. Se multiplicar aqui por x mais y, proporcionalmente em cima, também. Esse menos, a gente pode fazer a regra adicional com todo o numerador aqui. Então, a gente pode pegar todo o numerador, colocar o menos aqui em cima e um mais aqui, porque é mais fácil para a gente fazer uma conta de mais. Certo? Então, a gente vai ter aqui menos 1 dividido por x mais y. Para que o denominador fique igual, a gente tem que multiplicar por x menos y. Proporcionalmente, tudo que tiver no numerador também. Então, repetimos aqui esse 1 sobre y. E vamos fazer essa conta. Eu já vou colocar direto a fração grande, onde o denominador vai ser x menos y vezes x mais y. E agora vamos fazer essas contas aqui em cima. 1 vezes x mais 1 vezes y. E na nossa segunda fração, dentro do parênteses, a gente tem menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos y. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 sobre y vezes essa fração aqui. A gente já consegue fazer essa distributiva da expressão aqui embaixo, então vamos colocar direto o resultado, vocês podem calcular aí. Vai ser x ao quadrado mais xy menos xy, ou seja, 0, menos y ao quadrado. Em cima, aqui no numerador, a gente tem x somado com menos x, que dá 0. Ou seja, a gente vai ter aqui 2y. Se vocês lembrarem, fazer essa multiplicação é a mesma coisa a gente fazer essa conta aqui. 1 vezes 2y, y vezes x ao quadrado menos y ao quadrado.
esse 2y aqui, eu posso dividir por y, certo? E eu vou obter 2 dividido por 1. Ou seja, no final, a gente tem 1 dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos fazer mais um dessa seção. Como a gente já viu até agora, eu tenho aqui uma divisão de frações. Dá para escrever ela também na outra notação, onde a gente repete aqui o numerador, certo? O numerador, eu estou considerando toda essa expressão aqui em cima, porque eu tenho essa barra de fração aqui. Então, vamos repetir o numerador. Dividido pelo denominador. Agora, a gente pode transformar isso numa multiplicação, que é bem mais fácil de fazer. Como? A gente repete a primeira fração e inverte, né, vezes, inverte a segunda. E agora é só calcular em linha reta aqui. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então, isso aqui vai ficar R mais M vezes M menos R, dividido por U menos N, vezes N mais U. Calculando isso daqui pela propriedade distributiva, a gente vai chegar no seguinte resultado. Aqui a gente vai ter M ao quadrado menos R ao quadrado, divididos por U ao quadrado menos N ao quadrado. Esse é o resultado final.